Olá, meu nome é Alice Fernandes Rover, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu vou apresentar a última parte da nossa pesquisa, os salões de leitura e improvisação com a manga perfeita. Vou falar sobre o que nos motivou a fazer esses salões usando esse texto da Erin Manning, como foi o processo de composição e criação de imagens, dança e sonoridades durante os encontros e da questão de trabalhar coletivamente de maneira virtual durante esse período de isolamento social. Durante a pesquisa, uma situação apareceu com urgência. Nós estávamos há quase um ano em isolamento social e cada vez mais o medo, a ansiedade, a depressão se mostravam presentes. O corpo sendo afetado pelo desespero de não saber o que vai acontecer. O questionamento de como lidar com essa dor todo dia, como um ciclo que nunca acaba. E cada vez mais dificuldade de criar e pesquisar arte. Foi então que, após conversas a respeito da dificuldade de criação e pesquisa e de seguir vivendo durante o momento de pandemia e isolamento social, nos encontramos em uma reunião lendo o prefácio da Manga Perfeita de Erin Manning. Erin Manning é uma artista e filósofa que escreveu a Manga Perfeita no ano de 1994, aos 25 anos, quando viver se apresentava como uma grande dificuldade. Ela escreveu 19 capítulos do livro no período de 19 dias, que foi escrito como um processo de cura. Na Manga Perfeita, a autora fala sobre os pensamentos de suicídio recorrentes, sobre o abuso sexual e a depressão. O livro foi uma maneira encontrada de vida, de como viver em meio à dor. A dor como uma transformação e não como uma cura absoluta, pois os pensamentos de suicídio nunca deixaram de existir. Através do livro, Erin buscou encontrar maneiras de transformar aquela dor, escrevendo a Manga Perfeita, até que o sofrimento pudesse cessar e a vida pudesse ser possível. O salão de leitura e improvisação, que demos o nome de Planos de Cura através da Manga Perfeita, foi composto por 9 encontros virtuais, ao vivo e abertos a quem quisesse participar. Nesses encontros fizemos a leitura da Manga Perfeita, com espaço aberto a quem tivesse vontade de ler a hora que quisesse. Estabelecíamos antes os capítulos que eles seriam lidos em cada encontro e líamos coletivamente o livro, intercalando as vozes conforme as vontades e as intervenções de cada um. Durante a leitura do livro, compunhamos imagens, improvisávamos dança, movimentos e sonoridades, desenhávamos e realizávamos ações a partir das palavras de Erin e das sensações a partir da leitura do livro. Os salões eram momentos muito especiais de partilha de sensações, de pensamentos e de ideias. Sempre no final de cada leitura, abríamos espaço para uma roda de conversa virtual, para compartilharmos questões e pensamentos que surgiram a decorrer da leitura. Promovemos o salão de leitura com periodicidade semanal. Os encontros não eram nem um espetáculo, nem uma apresentação. O salão de leitura era um espaço aberto para compor coletivamente e partilhar sensações, ideias e improvisar, ou também para quem quisesse somente observar. O salão de leitura foi divulgado através de e-mail e de nossas redes sociais, e para o convite elaboramos cartazes a partir de fotos e vídeos tirados e editados por nós. O processo da leitura da Manga Perfeita acontecia sempre como uma caixa de surpresa, já que criávamos o espaço e as imagens sem um ensaio, que se compunham e se relacionavam como um todo. Alguns elementos permearam o nosso processo constantemente, como a água, por exemplo. Pensar a água como fonte de energia, elemento de cura e também vulnerabilidade. Objetos da casa também estavam sempre presentes, grampos de roupa, utensílios de cozinha, móveis, livros, roupas. Desenvolvemos um corpo virtual coletivo através não somente dos quadrados das plataformas, mas das emoções e memórias de cada um de nós. Erin diz no prefácio do livro que o corpo nunca é um corpo único, nunca um corpo sozinho. Trabalhar com a coletividade durante o isolamento social se mostrou um impasse. Como se afetar pelo outro, construir uma relação, se conectar através das telas. Tivemos que nos adaptar a essa realidade e encontrar soluções para seguir com a nossa pesquisa. Trabalhar com a Manga Perfeita, mesmo que virtualmente, foi uma maneira de perceber a conexão entre nós. E não somente a quem participou dos encontros, mas a própria autora que escreveu seu corpo no período de 19 dias, pensando em como viver em meio à depressão.
E essa maneira sensível e latente de Eren escrever seu corpo foi de grande importância para nós como indivíduos afetados há mais de um ano pela pandemia e isolamento social. Pensar na Manga Perfeita como um processo de cura e uma composição coletiva se assemelha com o trabalho de Beuys a respeito da cura social. Nós não esperávamos seguir esse ramo da pesquisa. Nós não esperávamos nos aprofundar na Manga Perfeita e criar o salão de leitura. Mas esse caminho foi quase como uma não escolha, uma urgência em relação aos nossos corpos, ao emocional, a nossa dificuldade de seguir pesquisando, compondo arte e até mesmo vivendo. E seguir com esse caminho da pesquisa foi de uma certa maneira concretizar as nossas pesquisas sobre o Beuys e sobre a criação de um coletivo. Desde o início da pesquisa, a questão de trabalhar com o coletivo em meio à pandemia se mostrou uma dificuldade. O salão de leitura foi uma proposição muito comovente e condizente com o início da nossa pesquisa.